Mateus, irmãos, capítulo 9, verso 9. Todos acharam, né? Diz assim o texto, irmãos. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitais de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, esse texto é um texto muito claro, né? Olhando assim com um pouquinho mais de atenção, a gente vai perceber o Senhor Jesus fazendo um convite a Mateus para ser seu discípulo, e ele está sentado na recebedoria, né, que significa que ele era um publicano, né, um cobrador de impostos. Então, todo o povo tinha que ir procurar os publicanos e pagar os impostos, pagar um valor que ia para os romanos, né? E ele sendo, então, um publicano, ele era conhecido como um pecador, uma pessoa que não era bem vista pelos judeus, pelos hebreus, pelos fariseus. E o Senhor Jesus, quando vai para a casa dele, ali também circulavam pessoas que eram do convívio de Mateus, não é? Então, ele diz aqui, né, ó, verso 10, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, ó, já começa aqui, porque um questionamento. Por que o Senhor Jesus chega assim, convidando e as pessoas vão seguindo ele? Ele chegou para Pedro, para André, para Tiago, para João, eles estavam trabalhando, e eles largaram os afazeres, e, sem dúvida, aquilo ali era um compromisso deles. Aqui, Mateus, também sendo um publicano, tinha uma responsabilidade também. Então, os irmãos percebem que a pregação de João Batista anunciando Jesus não foi à toa. Então, as pessoas estavam preparadas para o Senhor Jesus chegar e convidar. Então, os irmãos percebem isso, né? Então, é o que acontece aqui. Quando o Senhor Jesus vai até a casa de Mateus, outras pessoas ficam sabendo e querem ir lá conhecer também. Também estar com Jesus. Né? E aí, o Senhor Jesus comendo com pecadores, com publicanos, levantou esse questionamento, não é? Levantou-se, né, o questionamento dos fariseus, não é isso? Os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque a lei justamente proibia, né, que o povo judeu tivesse contato, né? E o Senhor Jesus ele dá uma resposta: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E não que os fariseus não fossem doentes, não que os fariseus fossem sãos, mas eles não reconheciam que eram doentes. Então é o que acontece com a maioria das pessoas que não aceitam Jesus. Para que eu preciso de um Salvador se eu tô muito bem aqui, do jeito que eu tô? Né? Porque ela não entende nada da realidade da vida espiritual, não é, em que ele se encontra. Então, as pessoas também usam muito esse texto para ter comunhão com pecadores, para viver em comunhão com pecadores. E não só isso, mas para fazer aquilo que os pecadores fazem. Para ser encontrado junto deles e você não vê a diferença entre o mundano e o cristão. Porque, na verdade, nem é cristão. Não é? Então as pessoas vão para a balada porque dizem, não, o Senhor Jesus mandou a gente estar lá no meio dos pecadores. Eu já ouvi essa história, esses argumentos, né? Então a pessoa vai para uma balada, vai para um monte de lugar que não tem nada a ver, um cristão tá ali, e usam, às vezes, um texto isolado, assim. E aí, quem não tem entendimento, embarca nessa conversa. Uma conversa, na verdade, é um laço. Porque no decorrer da pregação, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele transformava a vida das pessoas. E não as pessoas traziam o Senhor Jesus para a vida delas para fazer aquilo que elas faziam. Então a vida do homem e da mulher que encontra com Jesus, ela é transformada. E não tem como não ser. Se a pessoa crê em Jesus, é impossível essa pessoa permanecer do jeito que ela está. Ela automaticamente é transformada. Glória a Jesus. E o conselho para a igreja, né, irmãos, é que nós não podemos ter comunhão com as trevas. Nós não podemos andar em comunhão com o mundo. Mas nós temos que fazer assim como o Senhor Jesus fez.
né? Andar com diligência, andar com inteligência, com atenção, para que no momento em que a gente tem um encontro, tem algum momento do nosso tempo dividido com alguém desse mundo, nós possamos ministrar, nós possamos, de alguma forma, conduzir a conversa para a nossa fé. Não é? Então, às vezes é inevitável, muitas vezes é inevitável você, no seu trabalho, né, quem trabalha em alguma empresa, divide espaço de trabalho, às vezes você é constrangido a ir almoçar com alguém, ou você saiu para almoçar sozinho, mas a hora que você sentou na mesa lá no restaurante, vem alguém da sua empresa, senta com você, e às vezes você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa não tem, né, nada a ver com a sua forma de ser e de viver, você vai ter que naquele momento ali ter sabedoria, né? E não tem problema, você não vai pegar as suas coisas, levantar e deixar a pessoa, não sento com ímpio. Já pensou? Isso seria um absurdo, né? Não existe isso. Mas uma coisa é você, eventualmente, né, comer com alguém, dividir o espaço com alguém, conversar com alguém. Outra coisa é você combinar passeios, você fazer parte da rotina da sua vida, ter comunhão com as pessoas do mundo. Não com o objetivo de falar do evangelho, não com o objetivo de levá-los a Cristo, mas com um objetivo qualquer. Não é? Seja, né, as pessoas se reúnem para comer, se reúnem para bater papo, se reúnem para ver filme, para ver série. Tem tantas coisas que as pessoas fazem, né? As pessoas se reúnem para beber, não é isso? Então, pro cristão não convém essas coisas. Então, eventualmente, você pode querer visitar um amigo, talvez, que você não vê há muito tempo. Você já tem que ir com o propósito. Eu estou indo lá porque ele me considera. Eu vou chegar lá e eu vou ter a oportunidade de falar do evangelho para ele. Ou pelo menos ele entender por que foi que eu sumi. Né? Por que você sumiu? Você desapareceu, você não vem mais aqui. E aí você vai ter a oportunidade de falar para ele de Jesus, de uma vida transformada. Glória a Jesus. Isso é muito importante, né, irmãos? Em 2 de Coríntios, vamos lá. Nós vamos ler alguns conselhos, né, que foram dados através das cartas, que falam um pouco sobre isso. 2 de Coríntios, capítulo 6. Verso 14 de 2 de Coríntios 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui o apóstolo Paulo ele usa até um trecho, né, uma profecia do Velho Testamento, como uma afirmação, mas ele está aconselhando aqui a não nos prender a um jugo desigual com infiéis. Porque não existe sociedade entre justiça e injustiça, e nem comunhão entre luz e trevas. Então, irmãos, por quê? Porque é uma situação muito difícil. Então, se você se envolve numa amizade, num relacionamento, numa comunhão com os infiéis, eles não vão respeitar a sua vida cristã, não vão respeitar a sua forma de ser e de pensar, e vão te conduzir a fazer as coisas que eles fazem. Então, o jugo desigual é um peso, né, uma carga, porque eles estão num lugar, e seja esse lugar qual for, livres para fazer o que dá vontade nas ideias deles. E vocês, e nós, cristãos, nós já temos uma diferença, né? Então, tem muita coisa que não convém para nós. Tem muita coisa que pro mundo tá tudo certo, tá tudo bem. Para nós, não. Então, se você se coloca numa situação de jugo desigual, né, isso em todas as áreas, né? Dá para falar de muitas coisas em que você pode ter uma comunhão com o mundo. Pode ser num negócio de trabalho, você pode, por exemplo, como eu disse, né, num convite, numa festa, num relacionamento, pode ser alguma coisa ainda mais profunda, pode ser, por exemplo, uma sociedade de trabalho. Imagina só, um de nós, cristãos,
decide abrir uma empresa com uma pessoa do mundo. Imagina que situação. Às vezes a pessoa, ela tem todas as qualificações de um profissional para dar certo, para que essa empresa, para ele ser com você ali, mais uma força para fazer aquele negócio dar certo de vocês, mas você tem valores que ele não tem. Então você, em algum momento, pode ser forçado a ir por um caminho da injustiça. De qualquer forma, seja negociando com clientes, seja no pagamento de tributos. Então, muitas empresas sonegam impostos, mentem, enganam os clientes, mentem para os clientes, fazem negócios fraudulentos para obter lucro. E às vezes o cristão se envolve sem perceber, e aí quando ele vai perceber, ele já está lá até o pescoço, já apertou a mão, já assinou o contrato, e às vezes fica numa situação difícil. E aí ele vai ter que confessar a sua fé e falar, não, você devia saber que comigo o negócio tem que ser certo. Aí vai acontecer uma briga, vai acontecer uma confusão, e muitas vezes vai dar prejuízo, né? E pior ainda, se o prejuízo for você ceder para a corrupção, você ceder para um negócio que é totalmente contrário à sua fé. Então, esse contrato é um outro contrato, por exemplo, é o do casamento, né? Então, o contrato do casamento, a gente orienta, né? Os irmãos com certeza sabem. O pastor Silvio trouxe uma pregação que falava sobre o casamento também. E tô vendo o caminhão passar ali, lambendo os carros. E a palavra nos ensina, né, acerca do casamento. Então, o irmão, a irmã tomar uma decisão de ir para um casamento com alguém que não tem a mesma fé, é uma roleta russa. Porque a gente vê o quanto é difícil levar alguém até a fé, até Jesus. Então nós vemos o exemplo dos irmãos e das irmãs, né? Eu sou um exemplo. Eu queria muito que minha esposa estivesse aqui, que tivesse a mesma fé. Não é? Mas quando eu criei, eu já era casado. Ela não me impede de servir a Cristo, ela não me impede de exercer a minha fé, e a gente vive em paz nesse caso, né? Na medida do possível. Existem várias dificuldades, né? Então, para que o irmão ou a irmã ia tomar uma decisão dessa? É um exemplo, né? Também de julgo desigual. Então, para muitas coisas, né, irmãos? Muitas coisas, até coisas pequenas. Então, não convém para nós. Né? Então, você tem que andar com sabedoria. Isso é muito difícil, irmãos. É muito difícil, principalmente no começo. Não é? Quando você se converte, é mais difícil. E com o passar do tempo, automaticamente as pessoas vão se afastando, e aí vai ficando mais fácil de você lidar. Não é? Glória a Jesus. Em 1 de Coríntios, irmãos, no capítulo 10, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. E aí, lembrando os irmãos que amanhã tem a ceia. Então, ele usa aqui um texto, né, para mostrar, isso mostra que a igreja naquela época tinha o costume de partir o pão, de beber o cálice, né? Interessante isso? É só com esse texto aqui. E aí ele diz, ele vai usar a figura de Israel agora, né? Vede a Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Então aqui ele está falando dos levitas, né? Quem podia comer da comida que era sacrificada, eles separavam lá a gordura, o que era do Senhor, né? Que o Senhor se agradava da fumaça ali, do cheiro da gordura queimada, né? Mas eles tinham uma parte do sacrifício que eles podiam comer, os levitas podiam comer, né? Então, ele está fazendo essa figura da participação, da comunhão. Então, os cristãos participam do corpo e do sangue, não é? Então, tem comunhão no corpo e no sangue. E os judeus tinham, né? Aqueles que participavam do sacrifício, né? Verso 19. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Então, aqui ele já vai um pouco mais para o lado da idolatria, não é?
Ele vai aqui dar entendimento para a igreja, porque nós sabemos que a palavra nos ensina, né, que não é como acontecia com os judeus. Eles não podiam comer carne de porco, eles não podiam comer carne misturada com leite. Então, se fizesse um sanduba de hambúrguer com queijo, não podia. E até hoje não pode, né? Eles chamam de, acho que é alimento kasher, se não me engano, até hoje, né? Então eles não misturam, tem uma regra de alimentação para o judeu, e o cristão não tem isso. O cristão é livre. Até a sequência do texto, ó. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra do Senhor... Aí ele vai explicar outras coisas, né? Mas o que isso quer dizer? Vai até o açougue, pede a sua carne, e não pergunta se foi sufocado, se foi vertido sangue, né? O cristão não tem essa preocupação, o judeu tem. Ele não compra carne em qualquer açougue. Né? Então existe uma liberdade para o cristão, mas não é porque eu tenho liberdade que tudo me convém, que tudo é lícito. Né? Tudo é lícito, é verdade, é o que está escrito. Né? Todas as coisas me são lícitas. O que isso quer dizer? Que eu não tenho regras. O cristão não vive de regras para comer, para se vestir. Mas nem tudo me convém. Então o judeu não podia misturar algodão com qualquer outro material que não fosse algodão na vestimenta dele. Não podia comer certos tipos de alimentos. Tinha que guardar festa, tinha que guardar um monte de coisa. A gente não tem isso, é o que a palavra diz. Mas não é por isso que eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou sair matando cachorro na rua e comendo. Que eu vou escandalizar os irmãos. Né? Se eu matar um gatinho preto, irmã, você vai ficar chateada? Vai, não vai? Pra assar lá no churrasco lá de casa? É uma figura também, uma brincadeira, mas é uma realidade. E trazendo para a pregação do evangelho, e os tempos de hoje, por exemplo, no Brasil, essa época do ano é a época do São João. Eu não sabia disso. Sem querer, esses dias eu vi um vídeo de um terreiro, era um terreiro de macumba, e tinha as bandeirolas lá do São João. Era um evento, eu não sei se era religioso o evento ou não, mas eles estavam rodopiando lá, era um negócio de, não sei se candomblé, eu não sei que religião afro que era, mas a festa era a festa de São João, e era muito parecida com a da Igreja Católica, né? Então, os sacrifícios que eles fazem ali, as ofertas que eles fazem ali, as orações que eles fazem ali, não são a Deus, mas são aos demônios. É o que a palavra está nos ensinando. Né? Quem que é esse São João? Se você perguntar para a matriz africana, lá, a religião africana, ela vai dizer que é uma entidade. A Igreja Católica vai dizer que é um dos santos da Igreja Católica. E para nós não convém estar ali no meio. Não convém estar ali no meio. Não, é que eu gosto de ir lá comer uma fogaça. Eu gosto de ir lá para tomar um quentão, um vinho quente. Aí já não tá certo, né? Os irmãos percebem? Então, é um exemplo também de uma festa que não convém o cristão estar lá. De forma nenhuma, não é? Então, irmãos, conselho, né, para a igreja. Então ele fala sobre o alimento, né? Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar, por causa da consciência. Verso 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, é o que eu estou dizendo. Então aconteceu um fato de você ir visitar alguém com aquele propósito lá, de fazer a diferença na vida dele. Dele te conhecer melhor. De você dar testemunho da verdade, de você levar Cristo para ele. Aí quando você chega lá, você levou algum companheiro com você. E ele não tem o mesmo entendimento que você. Aí de repente ele vai e traz lá e bota lá um prato, e a pessoa que foi com você fala assim, ó, isso aí é uma comida que foi sacrificada aos demônios. Né? Eu vi quando ele fez o sinal da cruz. Sei lá, um exemplo, né? Eu estou pensando aqui qualquer coisa. Então a pessoa está te falando, por quê? Porque na cabeça dela aquilo é errado. Então se você comer, você vai escandalizar seu irmão. É mais ou menos isso, né? Que ele está querendo dizer. Então por causa do seu irmão que está escandalizado, aí você não deve comer, né? Então esse é o entendimento, né? Verso 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E, se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, eu não posso ser ignorante, né? Então,
Tem gente que faz de propósito, às vezes para provocar o outro, né? A religião dele é problema dele. Eu vou comer porque eu gosto, né? Mas se eu tô vendo que a pessoa está escandalizada, para que eu vou fazer isso? Então, ó, a gente deixa claro, eu gosto, mas ó, eu não vou comer porque eu não quero ofender a sua fé, não quero te escandalizar e tudo mais, né? Esse é até a figura do que eu falei outro dia. Se o teu irmão não come carne e se escandaliza porque você come carne, então coma legumes, né? Mas você não vai virar vegetariano por causa dele, né? Na frente dele você não come, né? Para ele não ficar escandalizado, né? Então seria esse entendimento também. Vamos em Efésios, Efésios 5. Aliás, irmãos, a gente já está aqui, peraí, volta em capítulo 5, irmãos. Depois a gente vai em Efésios. 2 versos, verso 9 e 10, irmãos. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então o que ele está querendo dizer? Então tem alguém que você conhece, que é uma pessoa que vive no escândalo, vive na prostituição. Não é uma pessoa para andar com você. É isso que ele está dizendo, né? Tem todo um evento aqui que aconteceu, mas eu quero trazer essa parte que ele fala, né? Então, você não vai andar em comunhão com essas pessoas, você não vai visitar a casa delas, ter amizade com elas, convidar para ir na sua casa, para andar com você, para ser seu amigo, né? Mas ele fala, não com os fornicadores deste mundo, não com todos. Porque senão, como é que você ia trabalhar? Como que você ia ter um atendimento com o público? Como que você dividiria um espaço de trabalho com alguém? Teria que a pessoa ser cristã e você conhecer toda a fé da pessoa? Não é? Então não é isso, né, irmãos? Então uma coisa é você trabalhar, uma coisa é você ir para a escola, uma coisa é você ter um relacionamento com um objetivo de trabalho, de estudo, né, alguma coisa específica, e não passa daquilo ali. Outra coisa é a sua amizade, a sua convivência, não é? O seu relacionamento. Porque, irmãos, a verdade é essa. Nós nos relacionando, nós o influenciamos e somos influenciados. Não se engane. Se você andar junto com alguém, essa pessoa vai te influenciar. Não é? Vai te influenciar. Eu já vi até animais. Não sei se vocês já viram algum vídeo, né? Às vezes tem um gato que anda muito com o cachorro, que foi criado com o cachorro, chega até a latir. Outro dia eu vi um vídeo de um gato latindo. Vocês já viram? Já? Porque ele fica imitando o cachorro que ele conviveu, né? Então a convivência, ela realmente mexe com o nosso comportamento, né? As coisas escandalosas que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, também deixam a pessoa anestesiada e tudo passa a ser normal, né? Então por isso que a gente também não pode ter uma convivência em um lugar onde a pessoa fica ouvindo porcaria, ouvindo música, essa prostituição na música que tem hoje, por exemplo, né? Dentro de casa, a gente tem que procurar colocar em ordem nossa casa nesse ponto, viu, irmãos? Porque ficar ouvindo isso é inaceitável, né? E agora você vai fazer o quê? Vai tocar na casa do vizinho, vai falar assim pro vizinho, ó, troca de gosto musical aí, toma vergonha na sua cara, né? Não dá, mas dentro da sua casa dá, né? Dá para você influenciar os seus filhos, marido, mulher, seja quem for, né? Glória a Jesus. Então vamos para Efésios agora, irmãos. 5. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos. Então, verso 7 de novo. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas. Antigamente, vocês eram trevas. Mas e agora? Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E é uma realidade, irmãos. Tem cristão que anda no meio da bagunça. Tem cristão que anda no meio da bagunça. Até o que eles fazem, descrever é torpe.
É pesado dizer o que eles fazem. E a pessoa anda e convive, né? Isso é impossível para o cristão. Não pode acontecer isso, né, irmãos? Verso 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então você tem que ter prudência de como você anda. Não como um nécio, não como alguém que acabou de nascer, não é? Alguém que é um inocente, mas seja sábio. Então, para de perder tempo, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esses dias, na última pregação, né? Eu falei assim, porque não é pecado beber, né? Mas a gente orienta a não beber. Porque se você olhar a leitura da palavra, ela não proíbe, ela não diz assim, é pecado beber. Mas não convém para o cristão, principalmente nos dias de hoje. Não é? Fica claro para nós, até nessa leitura aqui, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aquele tempo era outro tempo. Nesse tempo em que foi escrito, as pessoas usavam a bebida também para recreação, também para festejar, também para se embriagar, também. Mas muita da bebida, por exemplo, do vinho, era usada até como remédio. Era usado também como alimento, né? Então, eles tinham abundância de uva. Eles faziam o suco e o suco fermentava. Então, acabava virando vinho e também virava vinagre, né? Virava vinagre. Nos dias de hoje, a bebida já é um escândalo. Não convém para o cristão, né? Então, nós ensinamos assim, né? Para ficar bem claro, né, irmãos? Falando entre vós, verso 19, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, irmãos, começamos com o Senhor Jesus tendo comunhão com publicanos, quando ele escolhe Mateus, e as pessoas se escandalizavam de Jesus, né? Então, eu fiz os irmãos lembrarem que muitas vezes as pessoas usam textos como esse para dizer que Jesus andava com prostituta. Vocês já viram alguém falar isso? O Senhor Jesus andava com as prostitutas. Não, o Senhor Jesus não andava com as prostitutas. O Senhor Jesus andava com os discípulos. E durante a caminhada dele, ele influenciava a vida das pessoas que iam ter com ele. Elas eram curadas, elas eram transformadas. Um exemplo é Zaqueu, o publicano. Zaqueu era de baixa estatura, ele ouviu falar de Jesus, ele subiu numa figueira brava, ele queria ver Jesus passar. O Senhor Jesus falou, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa. Foi a mesma coisa. As pessoas ficaram escandalizadas, e o Senhor Jesus ministrou a verdade para ele, e ele falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Não é? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Então, você vê que não foi Jesus que foi influenciado por ele, mas o contrário. E assim também é na nossa vida. Nós temos que levar a luz e a verdade para o mundo. Né? E influenciar, e não sermos influenciados. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos.